serviço e adoração. Como já disse, serviço a Deus, serviço prestado a Deus no que diz respeito à vontade de Deus. Como é de praxe, nós temos um texto bíblico que nós baseamos a nossa fala, o assunto do dia, o assunto da manhã, e o assunto de hoje está baseado no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E sobre a adoração, que é serviço e adoração, o texto é João 4, 23, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3, que diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Basicamente, o que abrange esse assunto, é a adoração, a comunhão e o serviço. Esses três aspectos da vontade de Deus, ela está relacionada, ligada à igreja, à instituição divina, que Paulo aconselha a Timóteo dizendo: para que saibais como andar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Nós, como igreja, é o que Deus espera de nós como a sua igreja. Não há como nós adorar a Deus, ter comunhão com Deus e prestar um serviço a Deus desassociado ou fora do corpo de Cristo, do corpo espiritual, que é a igreja do Deus vivo. Eu preciso deixar claro aqui que igreja de Cristo, corpo místico de Cristo, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade que Paulo fala, não é denominação. A coluna e firmeza da verdade não tem um nome, não tem um nome, um título denominacional. Não. Denominação é uma questão humana, um fator humano, a fim de organizar. É uma instituição humana a denominação, a fim de organizar, de identificar, enfim. Mas a igreja espiritual, ela não se limita ou se restringe a uma denominação. A igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade que Paulo fala, ela não se limita e nem se divide denominacionalmente falando. É composta por todos os povos, de todas as nações e de todas as épocas, remidos por Cristo, comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Isto é a igreja do Deus vivo que Paulo fala em 1 Timóteo. E destes povos, de todas as eras, de todas as nações, Deus espera deste povo adoração, comunhão e serviço. Este é o propósito de Deus através da igreja. A igreja, como nós já falamos, é uma instituição divina. Ela não é uma organização humana. Existe o fator humano, o fator organizacional, Mas a igreja que nós estamos falando aqui, nesse momento, é a igreja espiritual. Deus espera da igreja, o propósito de Deus para a igreja é que nós, seres humanos, seus filhos, venhamos adorá-lo, ter comunhão com ele e prestar um serviço a ele, através da igreja. Portanto, não há como adorar a Deus, ter comunhão com Deus e prestar um serviço a Deus sem pertencer à igreja de Cristo, sem ser comprado pelo sangue de Cristo, sem aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Não há como prestar adoração, comunhão e serviço sem reconhecer Cristo como Senhor, como Salvador e Senhor da sua vida. Portanto, Deus espera de nós adoração, comunhão e serviço através da sua igreja.